Fala pessoa, meu nome é Rogério Gonçalves Velasco, eu sou cirurgião dentista, eu trabalho com cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e com harmonização facial. E agora, no finzinho de 2023 e no comecinho de 2024, a gente resolveu tirar umas férias. Ah, mas precisa de férias? Pois é, precisa de férias. Esse ano a gente fez mais de 70 aulas ao vivo aqui no YouTube. Se você acompanhou, você viu, quase todo dia tinha vídeo novo. Quando não era aula, era corte. Agora a gente preparou, na verdade, a gente reciclou, pegou algumas aulas que nós fizemos para um outro projeto dentro da área de harmonização facial, com uma série de dúvidas sobre vários tratamentos de preenchedor, de toxina, enfim, daquilo que você tem dúvida na hora de atender o seu paciente. Então acompanhe a gente nessa série especial, é a série Fica a Dica, que vai ficar rodando aqui no YouTube até final do carnaval, é melhor, até o final do carnaval. E depois a gente vai voltar com conteúdo novinho, zerinho para você. Enquanto isso, a gente está de férias. É isso aí. Ah, alguns detalhes. Você pode se inscrever direto na nossa plataforma, que é essa daqui, play.institutovelasco.com.br, exclusiva para profissional da área da saúde. Se você é paciente, você é bem-vindo para seguir o nosso canal, você é bem-vindo para deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, que é muito importante para alavancar o canal e para ajudar a gente nesse projeto daqui dentro do YouTube, certo? É isso aí, aproveita, tchau, tchau, até a próxima. E o músculo é um negócio muito curioso, né? Porque ele tem, dentro da mímica facial, uma função exclusiva, uma marca característica daquele músculo, e o tratamento para ele é a miomodulação. O que eu quero dizer com tratamento para ele, para o músculo? É você diminuir a ação, é você direcionar a ação, é você usar um preenchedor para fortalecer ou diminuir a atividade dele, ou usar a toxina botulínica para diminuir a atividade dele. E quando a gente vai lidar com músculos antagonistas e agonistas, isso é muito importante. Por quê? Em essência, o que é um músculo agonista? É um músculo que trabalha junto com o outro. Vamos pegar um exemplo aqui na imagem? Se eu pegar, por exemplo, o grupo muscular dos corrugadores do lado esquerdo, junto com o grupo muscular dos corrugadores do lado direito, mais um músculo prócero, esse conjunto muscular todo, eles são agonistas, ou seja, eles trabalham no mesmo momento com a mesma função ou uma função muito parecida, que é comprimir esta região anterior e descer esse conjunto todo. Se eu pegar, por exemplo, o músculo frontal, que seria este daqui, ele tem uma ação que seria elevar. Então, se eu comparar o músculo frontal, por exemplo, junto com esse grupo muscular da região de glabela, eu tenho músculos antagonistas. O frontal faz um movimento oposto aos músculos que são do corrugador, o prócero e o depressor do supercílio. Então, esta correlação é muito importante a gente entender em vários tratamentos dentro da harmonização. Vamos pegar um exemplo. Eu quero fazer uma elevação da região de sobrancelha. Qual que é o músculo que está em ação nesta região dos olhos? Orbicular do olho. Para a região de sobrancelha, isso é muito importante, vou repetir. Para a região de sobrancelha, o músculo orbicular do olho, ele tem uma ação, que a gente vê na nossa imagem aqui, de deprimir. A metade dele superior, do músculo orbicular, porque apesar da função dele ser de fechar, de contração, ele na porção superior tem uma tendência a descer, forçar o tecido para baixo. Mas na sua porção inferior, para contrair, ele faz a elevação do tecido inferior. Então, a sua metade superior, ele tem uma ação antagonista em relação ao músculo frontal. Por quê? O músculo frontal vai tentar subir e a sobrancelha vai tentar descer, o orbicular do olho vai tentar descer o conjunto todo. Então, eles têm ações opostas. E se a gente for pensar, até o próprio frontal tem a mesma situação. Nessa parte aqui da região do couro cabeludo, a ação do frontal não é elevar, é descer, ele tenta aproximar aqui. Por que ele não desce? Por que a linha de inserção do cabelo não movimenta? Ou não movimenta tanto? Porque ela mexe um pouquinho. Em alguns pacientes é bem visível. É mais visível. Né? Por que não vai movimentar tanto? Porque ele está ancorado na aponeurose epicraniana, que é uma grande fáscia nesta região aqui toda, e que ela está muito sustentada, ela fica muito presa na região óssea. Então, na verdade, ele tem uma ação também de tentar descer, só que como não tem elasticidade na fáscia ou na galha, como é chamado também, ele praticamente, pra gente, ele tem a visão de elevar. Então, se eu quero elevar a sobrancelha, qual que seria a minha ação? Entender essa relação de antagonismo entre o orbicular do olho e o frontal. Então, se a orbicular do olho
faz a sobrancelha descer, ela força para fazer o fechamento dessa região, eu tenho que bloquear a ação de descer. Eu vou bloquear o quê? O orbicular do olho na região lateral, vou bloquear a região de glabela na região central, enquanto eu mantenho a função da região frontal, porque é ele que vai manter elevado. Então percebe como é importante entender o que é o antagonismo e o agonismo dos músculos? Senão você não consegue nem planejar a toxina botulínica. E isso é importante, pacientes com paralisia, com assimetrias faciais, você precisa saber exatamente que músculo que está funcionando para poder corrigir com a toxina, ou mesmo com o preenchedor. Ou então você pega um paciente, vou viajar um pouquinho aqui, você pega um paciente que tem um perfil lambrosiano. O que é um perfil lambrosiano? Sabe aquela sobrancelha pesada, dura, que forma até um vinco aqui na região do nariz? Na verdade, isso aí é de uma pesquisa muito antiga que entrava até uma parte de uma ciência criminal muito bizarra que levava o aspecto de pessoas que têm cara de bandido, elas são bandidos, pessoas que não têm cara de bandido não são bandidos. É um negócio muito louco. Não é, o perfil lambrosiano eu não estou falando do conceito, estou falando desse perfil de ter um olhar mais carrancudo. A gente consegue, às vezes, com toxina, diminuir esse perfil. Vamos imaginar, vamos pegar aqui no desenho. Se eu tenho um vinco sendo formado nesta região aqui anterior, o que eu quero fazer? Eu quero elevar. Então eu vou criar, por exemplo, uma faixa nesta região, logo acima deste vinco, que eu não vou tratar com toxina. Por quê? Porque esta ação de elevação do meu frontal vai fazer com que aquela dobrinha diminua. Talvez não mude tanto assim, não seja uma mudança tão radical, mas diminui uma sensação de peso, que é um aspecto que incomoda muito o paciente. Então, é tudo pensando em antagonismo e agonismo. Isso daí não vale só para a região dos olhos, região para a fronte. Isso daí vale também quando a gente vai falar de sorriso. Quando eu falo de sorriso, a gente tem vários músculos participando. A gente tem zigomático maior, né? Aqui a gente vê zigomático maior, a gente vê zigomático menor, a gente tem os elevadores de canto de boca, nós temos o elevador de lábio superior, elevador da asa do nariz e do lábio superior. Todos esses músculos tendo a ação de elevar. E tem mais um que a gente fala muito pouco. A gente não tinha comentado sobre o orbicular do olho, que ele tinha uma ação de deprimir nesta região. Para cá, na parte inferior, percebe que ele tem uma ação agonista junto com os músculos do sorriso? Você sorri? Você está sorrindo, querendo ou não, também tracionando um pouquinho o seu orbicular do olho. Então, enquanto o orbicular do olho vamos dizer assim, ele é malvado para a região da sobrancelha, porque ele tenta descer a sobrancelha, para o sorriso ele participa. Ele tem a sua ação. Tanto que tem um aspecto interessante. Tem pacientes que se sentem incomodados quando você faz exageradamente a região do orbicular do olho, porque o sorriso dele fica estranho. Porque quando você paralisa com a toxina, você paralisou o orbicular. Se ele paralisou, esta porção não vai se elevar quando você for sorrir. Então, o paciente vai sorrir, o ligamento transverso da face vai jogar todo esse compartimento de gordura para cima, só que o orbicular não vai acompanhar esse movimento. Então, aqui fica travado e aqui sobe. Aí o paciente fica com aquela bochechinha baixa, estranha. E é horrível, de experiência própria. É muito ruim. Então veja como até o orbicular trabalha com os músculos do sorriso. Ele é agonista aos músculos do sorriso. Ah, mas então quer dizer que o músculo do sorriso ele também faz antagonismo com os músculos depressores do lábio inferior? Mais ou menos. Por quê? Não tem exatamente uma ligação. O depressor do lábio inferior, que fica nessa região, não tem exatamente um antagonista. O antagonista dele talvez seja o orbicular, mas não os músculos elevadores do lábio, porque um está em um lábio, outro está em outro. Mas o músculo que fica no canto de boca, que é o depressor do ângulo de boca e o elevador do ângulo de boca, também tem efeitos antagonistas. Um eleva o canto de boca, o outro deprime. Só que aí a gente vai entrar numa outra situação, numa outra história, porque na correção desta região, você vai ser obrigado a, de repente, tratar não só este músculo, mas toda uma faixa nesta região, que é o músculo platismo, depressor do lábio, e todos os músculos que fazem esse processo de descer essa região, porque senão não vai adiantar você bloquear só um músculo e fazer todo o resto funcionar, que não tem força suficiente no elevador de ângulo de boca para levantar.
Isso você aprende como? Entendendo o que é um músculo agonista e antagonista. E isso faz toda a diferença no seu planejamento para miomodulação, toxina ou preenchedor Quer facial. um exemplo? Eu tive, há um tempo, uma paralisia uma lesão nervosa, na verdade, no depressor do lábio inferior, deste lado de cá. O que aconteceu? Foi deste lado de cá? Não, do lado de lá. Desse lado de cá. Desse lado de cá. Quando eu falo, se vocês repararem nos vídeos e em outros vídeos, o meu platisma deste lado que eu tive a lesão nervosa, porque ela nunca mais voltou 100%, essa minha banda platismal, ela fica muito mais evidente do que esse lado. Por quê? O platismo, ele não tem a força dele, a ação dele não é descer, puxar. O que acontece? Meu depressor do lábio inferior não funciona, ele tenta compensar. Isso são as compensações de músculos agonistas. Se um não funciona bem, o outro vai tentar substituir ou aumentar a força geral da região. Então, é inteligente a gente, quando pensar na aplicação de toxina, usar a toxina só na região de terço superior? Isso é um assunto para o nosso próximo vídeo. Eu espero vocês aqui na TV Comunidade Hoff. Até mais. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, deixa seu ok, bota o comentário ou aqui ou no YouTube, aonde você quiser, a gente sempre responde. Bom, e até uma próxima. Até já. Até.